Começar a gravação. Então, nós estamos na lição 44 do livro Seara dos Médiuns, né? Em que o título é Ser Médium. E aí, o Emmanuel nos leva ao capítulo 19 do papel dos médiuns nas comunicações, e é o item 223 do livro dos médiuns, e ele cita a pergunta número 10, e, na verdade, nós estamos lendo todas elas, paramos agora na pergunta de número 13. Né? Nas anteriores, os espíritos vão mostrando claramente, né, como distinguir o que é, o que não é a participação do médium, porque que é uma dúvida realmente que muitas pessoas têm, né? E por isso aparecem as diversas teorias, né, para explicar a mediunidade, porque muitas vezes o médium fala assim, é tudo meu, não tenho a menor condição, né? Na verdade, ele vai mostrando que tem que ter muito cuidado com essas definições, né? Então, na pergunta número 13, é uma questão muito interessante, né? E o Kardec, obviamente, com toda a lógica natural, né, própria dele, vai também fazer a pergunta que lhe era feita, né? E que ele mesmo se fez. Na verdade, não é que ele se fez a pergunta desta maneira, né? Mas ele falava o seguinte: o dia que alguém me mostrar, né, que uma mesa tem nervos e músculos para se movimentar, né, ou cérebro para poder responder, e boca, né, para poder responder às perguntas, né, que lhe são feitas, ou seja, é um ser, né, aí eu vou tomar muito cuidado, eu quero ver como é que isso daí acontece, né? Mas, enquanto isso, eu não vou me ocupar dessas coisas. E isso ele fala, se não me engano, no livro Obras Póstumas, né? Que são uns dos escritos do Kardec. E, agora a pergunta número 13, então, é a que nós vamos recomeçar hoje a estudar. É do capítulo 19 do Livro dos Médiuns. É isso mesmo. A Elisete está aí? Estou sim, Eduardo. Por favor, Elisete. Obrigado. Um fenômeno bem conhecido poderia autorizar a opinião de que existe nos corpos inertes animados mais do que a vida, mais do que a inteligência, o das mesas, cestas, etc., que pelos seus movimentos exprimem a cólera ou a afeição? Quando um homem agita encolorizado uma bengala, não é que a bengala esteja com cólera, nem mesmo a mão que a segura, mas o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que a bengala. Não apresentam nenhum sentimento inteligente, apenas obedecem a uma inteligência. Numa palavra, o espírito não se transforma em cesta, nem a elege como domicílio. Então, é muito interessante, né? Porque, no início, a grande maioria das manifestações que apareciam, né, dos espíritos, eram aquelas manifestações físicas, aquelas que
efetivamente, né, atingiam a visão, a audição das pessoas, né? Por exemplo, os fenômenos de Hydesville, em que as irmãs Fox estavam conversando com o espírito de um homem que tinha morrido lá na casa que eles estavam habitando, né? Elas ouviam barulhos e aí estabeleceram uma espécie de comunicação, né? Em que sim e não apareciam de acordo com uma pancada, duas pancadas e assim por diante. E essas pancadas apareciam no ambiente, né? Então, se ouviam, se tinha pergunta que era feita e aí vinha uma resposta, né? Então, as mesas girantes, que foi uma febre nos salões, né, da Europa, no, no, perto dos anos de 1850, né, eram esse tipo de coisa, eram fenômenos que realmente atingiam a mente, mas, na verdade, com a visão e com a audição das pessoas. E aí, né, elas giravam, elas respondiam perguntas, né? Ela podia manifestar cólera, então ela ia na direção de uma pessoa para ferir. Então, eram situações que pareciam, né, que as cestas tinham vida, que as cestas tinham inteligência, né? Obviamente que havia um grande dispêndio de fluido, né, que era utilizado pelos espíritos para produzir o fenômeno, né? Só que, às vezes, o movimento das mesas, das coisas, era mais devagar, outras vezes mais lento, colérico, né? E aí o espírito responde, porque aí o Kardec faz a pergunta: será que ali não tem vida? Porque parece mostrar sentimento, às vezes o sentimento de raiva, de ódio, né, de cólera, né? E às vezes eram movimentos agradáveis, né? Então, não tinha vida. A cesta não pegava, não tinha vida, né? E aí o espírito responde naturalmente, né, que ele dá um contra-exemplo, né? Ele fala um homem com uma bengala que ele está colérico, ele vai balançar, né, a bengala para tudo quanto é lado e ficar bravo, vai mostrar, né, toda a sua cólera, né, todo o seu sentimento de ódio interior. E o espírito fala assim: veja, não é a bengala que está com raiva de ninguém, né? É o homem que está, né? A inteligência, é o homem que está lá controlando a bengala na mão, que está balançando para lá e para cá, certo? Então, ele responde assim: as mesas e as cestas não são mais inteligentes do que a bengala, né? Ou seja, é o homem, né? Elas não têm sentimentos nem inteligência, né? É o homem é o médium que está ali, certo? Servindo para que o espírito manifestasse a sua raiva. Então, e eu lembro bastante da primeira vez que eu vi esse tipo de manifestação brava, assim, né? Foi num trabalho mediúnico que
foi realizado em Londres, quando eu estava lá estudando, e tinha uma médium que tinha vindo de Portugal. Ela era brasileira, mas, na verdade, ela já era radicada em Portugal há muitos e muitos anos, né? Então, e lá ela frequentava um centro espírita que as comunicações eram todas por psicografia, não existia a manifestação por psicofonia, era tudo psicografia. E aí ela me pediu lápis e papel, né, que ela era assim que ela participava de uma reunião mediúnica, e eu que estava dirigindo a reunião. E aí, de repente, ela ficou muito brava, e aí ela começou a balançar o, o lápis para lá e para cá, e começou a riscar o papel, a bater com coisa, quebrando, né? E aí eu intervim e, e pedi para o espírito, né, que se controlasse tudo. Lógico que eu, lógico que eu sabia que era um espírito que estava ali querendo se comunicar, certo? Mas ele estava bravo, então ele queria manifestar toda a sua braveza. Como ela só achava que só podia o espírito manifestar por meio da psicografia, era isso que ela estava manifestando, o ódio dela. Aí eu perguntei para o espírito se ele podia conversar comigo. Aí ele balançou a cabeça que não, né? Aí a médium entrou na jogada, falou assim: não, 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 eu não consigo falar. É só, minha mediunidade é só psicografia. Aí eu falei assim: então tá bom, nós vamos pedir então para o irmão nos perdoar, mas que se ele quisesse escrever, mesmo que ele tivesse raiva, mas que ele fosse paciente e escrevesse sem quebrar o lápis, sem fazer as coisas, tudo, ele era bem-vindo. Mas se não, que ele aguardasse na semana seguinte, né, para depois se comunicar. E foi isso que aconteceu, ele não quis se comunicar. Aí eu expliquei para a médium que ela tinha toda a condição de falar, né, e não escrever. Aí ela falou que ela achava que não se sentia segura, tal. Aí eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, deixa isso comigo, né? Você, quando sentir a presença do Espírito, fala a primeira coisa que você tiver que vier na tua cabeça, né? E aí ela fez uma careta, fez um monte de coisa. Eu falei assim, fala, ele, aí começou a falar. Aí eu conversei com o espírito e tal, ele foi acalmado. Tudo. Mas a primeira vez que eu vi esse fenômeno, né, da cólera do espírito, da raiva do espírito, do ponto de vista de uma psicografia, né, foi essa vez. E é muito interessante, porque no final das contas, tudo bem, ela estava segurando o lápis, mas na época do Kardec, antes dos espíritos falarem para o Kardec: olha, fala para o médium segurar com o lápis na mão, né? Não precisa da cestinha, não precisa da coisa. Demorou, e era assim, né? Só que aqueles que não queriam aceitar a ideia de que podia ter um espírito, né?
primeiro, não queriam aceitar que fosse um espírito, mas aí depois eles achavam que não era o médium, era, na verdade, o espírito que transformava as cestas em cestas inteligentes para responder às perguntas. Não era, não era o espírito, era alguma coisa que fazia as cestas responderem a perguntas de maneira inteligente. Né? E aí o espírito está falando aqui muito claramente que não é assim que acontece. Dúvidas? Não dá vontade de voltar no tempo para ver esses fenômenos todos acontecendo? E essa é uma pergunta que eu também me fiz muitas vezes quando jovem. Por que não? Por que que, por que que os espíritos não podem aparecer e fazer esses fenômenos todos, né? Por que deixar a gente na dúvida, né? Isso é para vocês pensarem. Vamos para a pergunta 14? Já que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, poder-se-á considerá-los como uma categoria de médiuns, dando a eles o nome de médiuns inertes? É uma questão de palavras, que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres para dar a um boneco o nome de um homem. Fala, quem é que perguntou aí, pediu? Ah, tá bom. Alguém que saiu, né? É... Então, o espírito falou, pouco me importa com isso. Se você quer dar para um boneco o nome de um homem, você pode dar, certo? Ou seja, ele está dizendo aqui claramente assim, olha, você acha, né, que as cestas são inteligentes mesmo? E elas, então, na verdade, são médiuns inertes? Aí a resposta é que você que decide. Sois livres para dar, né, a um boneco o nome de homem, certo? Ou seja, ele está dizendo, é impossível, isso daí não faz sentido nenhum. Ou seja, não existe esse negócio de médium inerte. Ok? Dúvidas? Comentários? Vamos em frente. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, de modo que para eles só há uma língua. Assim sendo, um espírito seria capaz de exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Acabaste de responder à pergunta que formulastes, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Todos compreendem essa língua, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, mas a língua universal, que é a do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, ele utiliza as palavras do vocabulário do médium. Muito bem. Ele não respondeu nessa pergunta, né, a, a resposta do Kardec, para vocês perceberem, né? Ou seja, o Kardec pergunta de onde que o espírito vai tirar, né, ou vai exprimir a sua, o seu
o seu conhecimento, a sua fala, né, se ele nunca falou naquela língua. Não, eu acho que agora ele respondeu sim. Desculpa, erro meu. O espírito se exprime numa linguagem universal, que é a do pensamento. E, né, o homem, ou seja, o médium, o espírito do médium, manifesta o pensamento dele na língua que ele tem. É que existe um outro fenômeno, por isso que eu falei que ele não tinha respondido, que é o da xenoglossia, né? Que seria o espírito, o médium, falar numa língua que ele não conhece. Né? Mas a resposta dos espíritos para o Kardec é muito tranquila. O médium, nesta vida, está falando num determinado idioma. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala português. Então, o médium fala português. Né? Só que o espírito não articula palavras. Alguns sim. Né? Mas ele articula o pensamento, ele pensa aquilo que ele quer dizer, o espírito do médium capta o pensamento e transforma na fala, na língua que ele está falando. É isso que o espírito aqui está respondendo para o Kardec. Eu vou contar um caso. No nosso trabalho mediúnico, a Fátima Kimura, que na época trabalhava no nosso grupo mediúnico, ela foi atender um espírito e a Fátima tem bastante ligação com o pessoal do Japão, né? Ela, inclusive, é casada com um filho de japonês, né? A Fátima Kimura é a mãe do Eiichi, né? O João Paulo Eiichi Kimura. Se vocês não sabiam que o Eiichi chamava João Paulo, fiquem sabendo. E aí, o espírito que veio pela Sônia estava falando em português e se admirou. E a Fátima também se admirou, porque ela sabia que o que o espírito estava falando eram coisas da vida que ele tinha lá no Japão. Né? Ou seja, o que estava acontecendo é que, e a Sônia sabia que era um espírito de japonês. Ela percebeu isso. Então, o que acontece é que o espírito, em pensamento, né, ele exprimia o seu pensamento e a Sônia traduzia para o português. Quer dizer, no cérebro da Sônia, o do espírito Sônia, né, recebe aquilo e ela usa as palavras que ela conhece. Assim também tem vindo muitos e muitos espíritos que são trazidos desses fenômenos todos climáticos que nós temos tido, né, em que tem terremotos, né, no Iraque, num lugar, no outro, na Grécia, na Turquia, né? Os espíritos que são mortos nas guerras, né? Eles estão com o pensamento ainda se exprimindo na língua natal deles. Os que morrem, por exemplo, na guerra da Ucrânia, eles vêm para cá falando ucraniano. Né? É o idioma que ficou na cabeça deles.
nessa vida. E aí, isso, o médium traduz naturalmente para a língua materna do médium. Dúvidas? Comentários? O Muito bom. Eduardo, Oi. é muito interessante esse caso. Está me ouvindo, né? Estou te É a ouvindo. Nilza. Sim. Comigo aconteceu um atendimento e é interessante essa coisa do pensamento. A gente não consegue entender como que o pensamento ele consegue converter uma língua para outra, porque é tudo Uhum. pelo pensamento mesmo. Porque já aconteceu comigo assim também. Eu sabia que o espírito ele não era da mesma naturalidade aqui do Brasil, e ele ouvia o dialogador falando com ele e ele se admirava. Ele falava assim: é, você não fala a minha língua, mas eu entendo tudo que você fala. Interessante. Ele mesmo comentou. Eu achei assim muito, não esqueci mais esse caso, Uhum. porque é algo assim imediato, é complicado de explicar, é que nem muita coisa aqui que o Kardec pergunta para os espíritos. Eles falam, no momento não conseguiríamos explicar isso, porque realmente o pensamento é algo assim que a gente tem que estudar muito ainda, sabe? Não O resta pensamento. dúvida. Mas É essa uma coisa que nós não sabemos o que é ainda esse bendito pensamento. pois É é, só isso que eu queria falar. é. Mas é muito interessante o seu relato, né? Porque é exatamente essa é exatamente isso que o Espírito está dizendo aqui, né? A linguagem é a do pensamento, né? Embora nós tenhamos nos relatos do André Luiz, né? E de outros autores espirituais, e o pessoal conversa, fala, não fica pensando, fica falando, né? Manifesta, é porque somos ainda muito presos vamos dizer assim, à nossa última vida material, né? Então, não compreendemos ainda a importância de trabalhar mentalmente, né? Fazer as formulações. Mas o André Luiz vivia pensando as coisas, conforme ele pensava, o instrutor falou assim, não é dessa forma, André, é de isso, assim, assim, assim. E aí ele se Isso. admirava, né? Mas é exatamente isso que você relatou aqui, é o que o Espírito está falando. A linguagem é do pensamento. Portanto, ele se exprime o seu pensamento, né? E o médium traduz para a língua natal dele. O dialogador, ao exprimir, ao falar, né, chega na mente do médium, né, e do espírito, porque o espírito está ligado ao médium, portanto, essa interface está, né, conectada uma com a outra, o espírito do médium e o espírito comunicante estão ali, né, de qualquer forma, se manifestando, unidos, né? É assim que o espírito ouve a palavra do Isso, médium, né? isso mesmo. Desculpa, do dialogador. E, naturalmente, a mente do médium transmite o pensamento que ele recebeu ao ouvir, né? Ao, ao chegar no seu cérebro, as palavras ditas, né? Que passa pelo ouvido tal, e chega lá no cérebro da pessoa. É muito interessante
este fenômeno, né? E, 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 e a gente precisa ter consciência, né, do que é ser médium. É exatamente isso. Da mesma maneira que você, eu lembro de um espírito chamado Cotiá, né? E o Cotiá, ele era um espírito, eu não sei bem se era de um caboclo ou de uma etnia entre índios e ele não falava português, mas ele tinha se afeiçoado muito ao meu pai, ele estava fazendo a sua transformação moral, tudo, e queria trabalhar com meu pai, de qualquer jeito. E aí esse espírito se afeiçoou ao nosso grupo familiar, e aí a minha irmã falou assim, nossa, pai, o Cotiá está aqui, e ele quer conversar com o senhor. Ela falou assim, deixa ele conversar, né? Ela falou assim, mas eu não entendo o que ele fala. Aí ele falou assim, ele vai transmitir o pensamento dele e você vai falar. Uhum. Certo? Aí no começo, ela falou assim, ele está falando assim, 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 tal, e é, aí, de repente, ela começou a falar. Normalmente, direto, sem ninguém se importar, sabe? Quem é que estava falando ali? Era ele, falando pela É mente dela, certo? Pela forma que ela interessante. estava traduzindo ali, né? Então, é Essa bem isso coisa que do você falou, pensamento é hein? muito interessante mesmo. É, Pensamento é algo fora de série. é. O Alexandre parece que tinha aberto aqui e ia falar alguma coisa, Alexandre. Eu tinha. Você sabe que, Dudu, eu estava pensando aqui enquanto vocês conversavam, é nesse momento, não é, que vem as imperfeições também, né, nas comunicações, né? Porque, por mais que seja a transmissão do pensamento, a gente se expressa diferente deles, não é? Então, por isso que é muito importante, né? A gente tem que ter aquela disciplina de no começo do trabalho, né? Pedir para que a gente possa ser bons instrumentos, não é? Para que a gente receba ajuda, porque a chance de acontecer uma, na verdade sempre acontece, né? A gente já falou muito sobre isso, né? Nesse estudo, não é? Sempre tem uma interferência do médium das nossas próprias palavras, da nossa própria forma de se expressar, não é? Por mais que a gente tente, não é? É natural que isso aconteça, não é? Mas era isso que eu estava pensando, né? Pensando muito mais nessa coisa do cuidado que todos nós, como médiuns, temos que ter, não é? Para que a gente possa, pelo menos, fazer o melhor possível, não é? Para É. que esse nível de interferência não seja grande, eu acho. Então, sabe, isso que você falou, quando, quando eu estava em Londres, a Janet Duncan, que foi a que criou lá o Allan Kardec Study Group, vamos dizer assim, um dos primeiros grupos kardecistas mesmo em Londres, e do qual eu participei, ela tinha tomado à frente um projeto que seria traduzir para o inglês, né, o, o Evangelho segundo o Espiritismo. Existia uma espécie de uma tradução, mas não estava completa, de uma pessoa de origem latina lá nos Estados Unidos, mas ele só tinha traduzido algumas partes e aí ele colocava a opinião dele nas coisas que tinha lá escritas e tal. E ela falou assim, não, eu vou pegar o Evangelho,
e traduzir para o inglês. Como ela tinha morado no Brasil por 30 anos, ela pegou a edição da FEB, do Guilom Ribeiro, né, para fazer a tradução. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo meu doutorado lá. Ao mesmo tempo que ela usava essa tradução, né, o Glaucio Oliva, ele pegou a edição francesa, ele falava francês muito bem, era um outro colega que estava fazendo doutorado nos Estados, lá na Inglaterra, e aí ele confrontava a tradução que ela fazia do português para o inglês com a tradução com a tradução não, com o original francês. Ele fazia, né, essa coisa. E aí ele fazia algumas alterações. E eles passavam para mim para eu verificar se a tradução de português para o inglês exprimia exatamente aquilo que estava escrito no português. Por quê? Porque exatamente as construções das frases, todas as coisas são diferentes nos diferentes idiomas, né? Nas diferentes línguas. Então, era natural que, ao traduzir do português para o inglês, o que ela entendia do português, ela não conseguia, vamos dizer assim, exprimir adequadamente em inglês se não fosse com o modo de pensar dela e do entendimento dela. E aí, como eu era nativo e tinha estudado bastante inglês, eu conseguia ver que estava errado. E eu tentava explicar que estava errada aquela tradução, que não era aquilo. E aí ficávamos os três discutindo até chegar na versão final. E aí foi publicado lá depois o livro The Gospel According to Spiritism, né? Foi a primeira edição, vamos dizer assim, de tradução do Evangelho para a língua inglesa completo, porque a Anna Blackwell, que foi quem traduzia os livros do Kardec para o inglês, ela só traduziu o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. E no livro dos Médiuns, ela metia, na verdade, no outro também, ela metia o bedelho, ela falava assim, não, isso daqui está errado, essa parte aqui não pode, eu penso desse jeito, assim, ou seja, ela até colocava o que o Kardec tinha dito, mas aí ela vinha com a nota dela, falava, nós aqui pensamos diferente disso, daquilo, né? Mas no caso da Janet, não. Então, isso que você falou, dessa tradução natural, simultânea, né, pode realmente trazer um certo embaraço. Eu diria mais assim, que no tipo de trabalho que nós temos feito, né, de acolhimento dos espíritos, porque no final das contas, embora no início o pessoal chamava realmente de trabalho de desobsessão, né? De uma certa forma, até você pode dizer, porque muitos espíritos que são atendidos ali têm ligação, né, com um ou mais do grupo, até mesmo de toda a casa espírita, tal. Mas não é aquele trabalho de desobsessão, por exemplo, descrito pelo André Luiz no livro Desobsessão, né, de como montar o grupo, como deve ser, e também o livro Diálogo com as Sombras, né, é muito bom esse livro, que o Hermínio Corrêa de Miranda editou, né, escreveu. Então, nos nossos trabalhos, o sentimento
do médium, quando ele aceita fazer esse trabalho de amparo ao espírito, né? Em que ele recebe o espírito em sofrimento e doa os fluidos bons e vai fazendo essa tradução, eu acho que não interfere tanto. Mas você tem razão. Se nós não cuidarmos, né, de sermos fiéis ao pensamento do espírito, lembrando que o pensamento do espírito carrega as informações dos sentimentos e emoções que ele está trazendo, pode ser complicado. Você tem razão. Daí a importância do médium estar sempre preparado e pedindo que o seu mentor espiritual o auxilie nessa sua tarefa. Ele sempre está nos auxiliando nessas tarefas. Não tenhamos dúvida disso, né? Se nós abrirmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade de que ele faça esse trabalho, né? De estar junto conosco no trabalho mediúnico. Nossa, Eduardo, você falou tanta coisa aí agora do coração que mexeu comigo, porque era isso mesmo, isso que o Alexandre falou, até a gente estava comentando numa aula passada sobre 90% é o espírito. É difícil um médium, como se diz, ótimo, né? Uhum. Que é 90% do espírito e 10% de interferência, né? O bom é 60, 40. E a maioria, eu acho que é 40, 60, o contrário. Mas, de tudo isso que você falou, ficou para mim as coisas que eu sempre estou perguntando, para mim mesmo. Desenho, eu gosto muito de desenhar, e eu acho assim que o pensamento é uma mistura, é um misto de emoção, que é onde você capta também, através do seu coração, aquilo que está chegando. Não é só o pensamento. E isso que você está falando aí vem complementar o que eu já vinha pensando. Achei super legal. Os espíritos ajudam, né? Ajudam muito a gente a querer entender. Porque eu fico pensando em que parte do corpo o espírito se concentra, né? Onde que fica? E essa coisa aí do pensamento é um misto. Eu acho que é muito do sentimento mesmo. Se você se dispõe, naquele momento, em atender, acolher aquele espírito, tudo fica mais fácil, eu acho. Tudo fica mais tranquilo. Né? Eu vou te dar um exemplo, né? Que eu uso muito isso, que é o seguinte: quando você tem uma radiotransmissora, né, ela tem uma frequência, ela, sei lá, 94,7 MHz. Então, é uma onda eletromagnética nessa frequência, ok? E ela não muda, ela está ali. Ela vai carregar sempre a mesma coisa. É o pensamento. O pensamento é uma onda, eu vou chamar de onda eletromagnética, mas deve ser uma frequência muito mais alta, porque a gente não consegue detectar. Muito bem. Aí, quando o locutor coloca uma música, ou quando ele fala alguma coisa, aquela onda eletromagnética que saiu pela rádio, lá da antena da rádio, e está
transmitindo para tudo quanto é lugar, né? Ela tem uma pequena, bem pequenininha variação de frequência que é causada, né, pela informação que está sendo levada, que é a voz, né? Então, a voz codifica aquela frequência, ela coloca ali uma frequência. E a música também, né? Então, dependendo do pensamento, né? Desculpa, do sentimento que você está colocando ali, aquele negócio vai chegar para você, e aquilo lá na rádio, né? Você tem o seu radinho receptor, que detecta essa onda e busca a informação, que é a voz do locutor, a música e tal. No nosso caso, né, o médium, ele vai estar recebendo o pensamento do espírito comunicante, né, com a informação que ele tem. Qual que é a informação? É o sentimento que ele está colocando, é a informação, de uma informação importante que ele está trazendo. Ele vai, né, modular o pensamento, né? Da mesma maneira que na rádio é modulada a frequência para chegar à informação, que é a música ou a voz do locutor, também acontece assim no caso do espírito e o médium. Essa troca, um é transmissor e receptor, e o outro é receptor e transmissor. Uhum. Deu para entender? Ficou mais ou Sim. menos claro? Ou seja, o pensamento carrega, sim, as emoções e sentimentos do médium. Desculpa, do espírito. Do espírito. Assim como nós, ao pensarmos e agirmos, aí, inclusive agora mesmo a gente leu, né, sobre o homem colérico ali, né? A hora que o homem está colérico, ele balança a bengala e tal, né? Então, mas ao mesmo tempo ele está exprimindo toda a sua raiva, toda a sua cólera, né? Então ele está mostrando para todo mundo, e a gente sente quando uma pessoa chega próximo de nós e não está bem, e a gente se sente mal por perto dela. Por quê? Porque ela está irradiando aquilo que está doendo no coração dela, tal, né? Ela está raivosa, aquele sentimento, aquela vibração, que é uma onda eletromagnética, né? O pensamento chega até nós e mexe conosco. Nós percebemos aquilo e passamos mal, muitas vezes, né? Ou até sintonizamos e a gente começa a falar também para o outro, ou até devolvendo um pensamento ruim, né? A gente acaba devolvendo. Mas deu para entender isso daí? Também deu, sim. Muito bem. Vamos em frente, então? Questão 16. Se é assim, o espírito só poderia exprimir-se na língua do médium. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Notai, primeiramente, que nem todos os médiuns são igualmente aptos a esse gênero de exercício. E depois, que os espíritos só se prestam a isso acidentalmente, quando julgam que pode ter alguma utilidade. Para as comunicações habituais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. Então, né? Eu estou acostumado a falar português, certo? E desconheço a língua francesa. Apesar de que alguma coisa eu já li, mas eu desconheço. Muito bem. Aí vem o espírito
e quer escrever em francês. Mas eu não sou bom para isso. Eu não sou bom para isso. Mas, por exemplo, o meu amigo Glaucio Oliva, que falava fluentemente francês também, ele poderia ser médium daquele espírito que queira escrever ou falar em francês. É mais fácil, né? Então, uma criança que tenha vivido na Rússia ou na Ucrânia, né? E depois de um certo tempo, com 5, 6 anos, então ela já estava falando, né? Ucraniano ou russo. Depois de 5, 6, 7 anos, vem para o Brasil. Aí, geralmente, a criança acaba sendo alfabetizada em português e começa a falar português, só fala português. Aí, lá para os 30 anos, está com a mediunidade desenvolvida, né? E vem um espírito que quer escrever em russo ou em ucraniano, né? Qual que é o melhor médium? É exatamente aquela criança, aquele que viveu e tem, embora esteja adormecida aquela informação, né? Ela tem na cachola as frases, algum conhecimento da língua ucraniana, e o espírito consegue mais facilmente se comunicar na língua ucraniana, certo? Mas não quer dizer que ele não possa também exprimir-se na língua de uma pessoa, por exemplo, como eu, que não falo nem ucraniano nem nada, e se ele falar comigo, se ele quiser se exprimir, eu vou escrever em português, eu vou falar em português, porque é o que está na minha mente, né? Eu traduzo, é como você estava falando, que o espírito ficou, vamos dizer assim, surpreso, né, admirado, de que ele entendia tudo o que a esclarecedora, o esclarecedor estava falando, certo? E ele falou assim, você não está falando a minha língua, mas eu estou entendendo tudo. Né? Então, é exatamente isso que o Espírito aqui falou. Ele, nos trabalhos usuais, corriqueiros, ainda mais quando você precisa fazer uma dissertação mais longa sobre algum assunto, né? Por exemplo, os livros que o André Luiz escrevia, né? Ele tinha que escrever em português mesmo, que era o que o médium tinha na cachola, certo? Agora, o Emmanuel, uma vez, quando em Londres, né, desculpa, nos Estados Unidos, acho que foi não sei se foi em Nova York, que o Chico foi lá, né? Eles pediram uma mensagem, porque o Chico estava dando uma mensagem ou falando tudo em português. Aí ele falou assim, e aí, não vem nenhuma mensagem em inglês para nós, né, de alguém daqui, por exemplo? Né? Aí o Chico falou, né, eu não falo inglês, eu não sei nada de inglês, certo? E aí sempre tem aqueles que, né? E aí o Emmanuel escreveu em inglês, só que escreveu tudo espelhado. A única forma de você conseguir ler era colocando a mensagem em frente a um espelho. E estava tudo escrito em inglês, né? Ou seja, foi uma trabalheira danada para o Emmanuel, certo? Mas ele precisava mostrar que ali tinha, sim, alguma coisa bem diferente daquilo que as pessoas imaginavam, né? Então, o que o Espírito aqui está dizendo é, olha, quando a gente tem alguma coisa
que tem que ser uma dissertação longa e tal, a gente escreve naquilo que está na cachola do médium, não tem o que fazer. É muito mais rápido. Mas se ele precisar, ele pode se exprimir numa língua diferente. Não vai ser o melhor, mas ele vai fazer, se for necessário. Certo, pessoal? Olha, já são 8h56. Nós andamos só 3 mensagens. E agora, mensagens não, perguntas e respostas. E nós vamos parar aqui na pergunta 17. Tá ok? E assim a gente vai encerrar hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de nós encerrarmos? Não? Então tá. Então eu vou fazer. A Cecília está aí? Ah, hoje a Cecília não está. Não estou vendo o Czinho da Cecília. Então tá bom. Você quer encerrar, Nilson? Posso encerrar, sim, Eduardo. É com muita gratidão que elevamos o nosso coração aqui, todos reunidos nesse estudo que estamos fechando agora, elevando nossas mentes, os nossos corações e pedindo a Deus, nosso Pai maior, e ao nosso irmão Jesus, que nos assiste diariamente às nossas súplicas, e agradecer com carinho, sabe? Todas essas questões que nos vêm abrir um pouco as nossas dúvidas e refletir também todas as nossas caminhadas. E possamos sempre estar unidos aqui nesse estudo, agradecendo sempre o nosso irmão aqui presente, né, o Eduardo. Deus abençoe sempre sua vida e a de todos que estão aqui. E pedimos assim, Pai, que leve a oração que Jesus nos deixou ao irmão mais carente, mais necessitado na sala 1. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim, Pai, como perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. E obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Lisete. Boa Tchau, noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Eduardo, Nilce e a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.